Ele capacita as mães, ele renova as mães, ele enche as mães de vigor, de sabedoria, de força. No mundo inteiro existem mães e pais também, com todo tipo de realidade, sabe? Com todo tipo de dificuldade. E o Senhor tem suprido. Eu acredito, sim, acredito muito que a força que as mães têm vem do Senhor. É o Senhor quem dá. Eu acho que muitas das minhas reflexões me trazem gratidão no coração e tudo. Então vamos lá. Eu sou a Bruna, tenho 3 filhas, sou casada e tenho 28 anos. E sou cantora também, mas sou pensadora. E vamos lá para nossa reflexão. Primeiro, pensando no dia de hoje, eu cheguei à conclusão de que nós vivemos milagrosamente. O simples fato de termos comida em casa, o simples fato de estarmos conseguindo pagar nossas contas, é um milagre. É um milagre, gente. Em mim, no meu coração, é provisão. Eu sinto como se o simples fato de ter essas coisas significa que nós temos provisão do Senhor. Porque olhando de maneira geral para o nosso país, o brasileiro ele tem suas dívidas, sabe? Muitas pessoas brasileiras vivem endividadas e isso não é a vontade de Deus para elas. Mas eu oro para que, se for o seu caso, que você possa receber, né, a graça do Senhor, consiga concluir suas dívidas e tudo. E olhando, sabe, para a minha vida, o simples fato de ter algo para comer em casa, ter almoço, ter jantar, café da manhã, eu sei que não é fácil, sabe? Às vezes a gente não come sempre o que quer, mas é graça, é motivo de gratidão. Obrigado, Senhor, porque nós temos algo para comer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho conseguido pagar minhas contas. Isso para mim é uma provisão, é bondade de Deus, sabe? Outro ponto é que nós não conseguimos acrescentar na nossa vida nem um segundo sequer. Nós não conseguimos acrescentar na nossa vida nem um dia. E pela graça de Deus nós temos acordado para viver, acordado para poder desfrutar de momentos de bênção, momentos felizes na nossa casa, com a nossa família. E isso também é motivo de gratidão. Nós temos acordado com vigor, com força, com ânimo, com alegria para trabalhar, para conquistar nossas coisas, para avançar. E assim, eu acredito, sinceramente, que tudo que nós temos vem do Senhor. A palavra do Senhor diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então, nós temos recebido vida, nós temos recebido provisão para nossa casa alimentícia, nós temos recebido provisão financeira, vem de Deus, vem do Senhor, é o Senhor quem nos dá. Outro ponto que eu tenho meditado, às vezes as pessoas me perguntam: Bruna, como que você dá conta dessa rotina? Eu tenho uma criança e já é difícil, já é intensa a rotina. Como que você dá conta? Imagina você com 3. E eu sempre respondo que eu tô acostumada. E realmente eu tô acostumada. Eu acho que com o tempo a gente vai pegando jeito, a gente vai criando uma casca. O ser humano se acostuma com tudo, né? Então, eu realmente tô acostumada com essa nossa rotina. Mas não é sobre isso que eu quero trazer foco. Minha rotina realmente é muito intensa. Hoje mesmo eu acordei, eu não parei. Desde a hora que eu acordei eu tô fazendo alguma coisa, tô cuidando de alguém, tô trocando uma fralda. Ontem também busquei a aluna na escola, chegamos em casa e aí fui preparar alguma coisa pra gente comer. E sempre tô aqui nessa rotina de cuidado com casa, fazendo tudo. O meu alvo era fazer as bebês dormir e continuar organizando as coisas em casa, como eu já fiz várias vezes. Várias vezes coloco elas para dormir, já virei à noite arrumando casa também. Acho que muitas mães fazem isso, que é o tempo que dá, né? O tempo que tem. E também a gente nem faz todas as coisas de maneira 100% completa. Acho que
muitas coisas a gente faz do jeito que dá, não faz tudo como tem que ser feito. A rotina com uma criança é diferente, como se não houvesse uma criança. Então a gente vai aprendendo a lidar, aprendendo a viver, aprendendo a resolver nossos problemas, a resolver nossas coisas, nossas pendências. E hoje eu tive a consciência, sério, eu não estava tendo essa consciência, mas realmente a minha rotina é muito puxada. É muita coisa. 3 crianças é muita, a demanda é muita. E ontem eu não estava tendo essa percepção, mas hoje de manhã eu parei para pensar sobre isso. E mesmo com toda essa correria, eu estou compondo, eu estou gravando, eu estou fazendo conteúdo para as redes sociais, eu estou cuidando da minha casa, cuidando das minhas filhas, eu estou tendo tempo de qualidade, tento, né, com os meus pais, com meus irmãos. Então, assim, gente, é muita coisa. E mais uma vez, eu vejo a mão do Senhor. Gente, se não fosse o Senhor capacitando, se não fosse o Senhor dando estratégias, se não fosse o Senhor, nada disso eu poderia estar executando. E um terceiro ponto sobre o que eu estou pensando nesse dia. Ontem, acho que foi um dia dessa semana, acho que foi ontem mesmo. Eu estava ouvindo um podcast e foi perguntado para a entrevistada. Sabe aquele negócio bate e volta? Era um bate e volta. E aí perguntaram para ela uma frase. E aí ela respondeu: o que precisa ser feito, eu faço. Fazer o que precisa ser feito é a minha frase. Porque realmente eu faço isso. E eu falei, eu faço o que precisa ser feito. Não de maneira tão perfeita, né? Porque, como eu disse, a rotina com 3 crianças é diferente, como se não houvesse. Mas eu faço. Mas aí eu parei pra pensar, eu falei, e uma frase pra mim? E essa frase acho que não se aplica à realidade da minha vida. Mas o que seria uma realidade? Uma frase que traga realidade pra minha vida. E aí eu pensei, tudo posso naquele que me fortalece. E realmente eu tudo posso nele. O fato de eu conseguir fazer todas essas coisas é porque o Senhor me fortalece. O fato de eu conseguir atender, de certa forma, todas essas demandas é porque o Senhor me fortalece. É porque o Senhor me capacita. Se não fosse a mão do Senhor, se não fosse, assim, a sabedoria que vem do Senhor, para conseguir executar tudo isso, eu preciso de vigor. E também isso vem do Senhor. Mais uma vez, tudo vem do Senhor. Mais uma vez, se a gente parar para olhar, todo lado o Senhor ele tem trazido provisão. Ele tem cuidado de nós. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de mim. Ele cuida de nós. Muitas vezes a gente esquece, né, que existe um Deus, que existe um Pai que nos vê, que tem prazer em cuidar de nós. Amém? A palavra do Senhor diz que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E também a minha vida. Então, louvado seja Deus, porque Ele capacita as mães, Ele renova as mães, Ele enche as mães de vigor, de sabedoria, de força. No mundo inteiro existe mães e pais também, com todo tipo de realidade, sabe? Com todo tipo de dificuldade. E o Senhor tem suprido. Eu acredito, assim, acredito muito que a força que as mães têm vem do Senhor. É o Senhor quem dá. Vem do Senhor, gente. Não é possível, não tem de onde vir. É divino, é do céu, é milagroso. As mães, elas são assim... É surreal. É surreal a força, sabe? A persistência que as mães têm. Então, louvado seja Deus por fortalecer, por encher de vida, de alegria. E a gente ainda olha para os nossos filhos com tanta gratidão, com tanto amor. Então, realmente é algo que é divino. Vem de Deus. A força das mães, ao meu ver, vem de Deus. Então, glória a Deus por isso. Porque o Senhor nos alcança com muita graça, com muito favor. E só para finalizar, eu nem sei em qual ponto que a gente tá mais, que
foi fluindo tanto aqui que perdi as contas. Mas eu creio que se nós não tivermos o favor de Deus na nossa maternidade, na nossa vida profissional, em todo lugar, sabe, um toque do favor de Deus sobre a nossa vida pode mudar a nossa realidade. Eu sei que isso não é o mais importante. Vamos dizer que a parte financeira não é mais importante, mas ela tem a importância. Eu acho que é natural, todo ser humano, ele se importa com essa parte material, com essa parte financeira. Porque, querendo ou não, para comer a gente precisa do recurso financeiro. Então, falando para as mães, acho que a maioria das pessoas que estão me ouvindo são mães. Nós ficamos com esse desejo de produzir, com esse desejo de conseguir recurso para nossa casa, para cuidar da nossa família, e a gente fica nessa preocupação. Assim, não deveríamos, de alguma forma não deveríamos, porque nós precisamos mesmo é confiar no Senhor. Mas a gente fica com esse pensamento, como que vai ser, da onde que vai vir, e eu creio que o Senhor, quando Ele nos toca com favor, toca os nossos projetos, toca os nossos sonhos, os nossos planos, tudo muda. Tudo muda. Diante do favor de Deus, diante do toque do favor de Deus, tudo muda na nossa vida. Então, eu oro para que o Senhor nos alcance com favor, em nome de Jesus. Eu declaro que nós somos favorecidas, que nós vamos desfrutar dessa aceleração em relação ao recurso financeiro na nossa casa, para cuidar da nossa família. Então é isso que eu declaro sobre as nossas vidas nesse dia. Nós temos a graça e o favor de Deus sobre nós. Amém? Eu declaro que nós vamos desfrutar de uma maternidade, de uma vida abundante no Senhor. E não é sobre teologia da prosperidade, mas eu creio que o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Como a palavra de Deus diz, Ele não poupou o seu único filho. Ele vai nos privar de alguma coisa? Não, certamente não. Gente, espero que tenha acrescentado, tenha te abençoado. E é isso, beijo, até a próxima.